Vamos iniciar essa experiência aqui de seminários, de disciplina em farmacogenômica. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer a todos que se inscreveram, os alunos e os convidados, para participar dessa experiência de seminários aqui, que a gente espera reproduzir, se der certo, em outras oportunidades, com outros temas. A gente vai estar falando aqui hoje sobre a questão da farmacogenômica, mas a gente vai ampliar um pouco desse conceito de farmacogenômica para além do que normalmente se fala, que é a farmacogenômica olhando o metabolismo das drogas. Nós vamos olhar um pouco mais amplo, nosso olhar vai ser um pouco mais amplo, nós vamos falar sobre desempenho, metabolismo e desenvolvimento de medicamentos com base na genômica. Então a gente está deliberadamente ampliando o conceito de farmacogenômica que originalmente vocês vão ver publicado por aí. Mas antes de mais nada eu queria agradecer a professora Karina, que tem sido parceira, o Wagner, o Marcos, a equipe do CECADS e todos aqueles convidados que aceitaram estar aqui com a gente para estar transmitindo o seu conhecimento ou interagindo e perguntando. Tá? A gente tem muito orgulho de poder contar com todos vocês aqui. Bom, eu vou fazer uma fala inicial aqui de abertura e na sequência nós vamos ter uma apresentação da professora Karina e da professora Karina Braga, que já trabalha com esse tema já há algum tempo, com uma grande experiência no assunto, e também do Dr. Guido Balbeide May, que é da GNTech, que é uma empresa que trabalha nessa área. A gente está tentando trazer o pessoal do mercado, que seja a parte de diagnóstico, seja da parte de produção industrial ou da parte de equipamentos, de metodologias, para interagir com a gente aqui, para a gente ter uma visão. Também no final da tarde, eu considero uma mesa muito interessante, muito importante, que é a mesa que discuti com o Matheus lá da FUNED, para a gente poder estar discutindo o desenvolvimento de medicamentos que foram baseados em código genético, em última instância. Você tem proteínas ou mesmo genes que estão determinando doenças e que, por isso, a gente está desenvolvendo medicamentos baseados nesses alvos, que eu poderia dizer alvos genômicos, antígenos ou proteínas, recombinantes. E aí, no final da tarde, a gente vai encerrar esse dia de hoje com essa discussão. A gente está trazendo alguns professores, pessoas que trabalham nessa área, e um representante de uma empresa que está responsável por processos de transferência de tecnologia, de terapêuticas, que são muito importantes, como eu vou mostrar aqui. Bom, então, passando um pouco, como eu disse, a farmacogenômica ela pode ser definida como estudo do papel do genoma na resposta aos medicamentos. Mas a gente vai deliberadamente, nesses seminários, ampliar essa ideia de fármaco e genômica, tá? Que a gente vai olhar o desempenho de medicamentos, sim, em função da farmacocinética, que é o mais cotidiano, que é o que eu acho que foi a porta de entrada para a ideia de farmacogenômica, mas também da farmacodinâmica, ou seja, medicamentos que foram desenvolvidos com alvo terapêutico geneticamente definido, e a gente tem inúmeros casos, inclusive já incorporados no SUS. Também desenvolvimento desses medicamentos, já que a gente tem medicamentos desenvolvidos já colocados no mercado. Bom, só relembrando, fazendo uma harmonização de conhecimentos, a gente tem a ideia de que distúrbio genético é um problema de saúde causado por uma ou mais anormalidades no genoma, e a gente vai estudando esse assunto e a gente vai vendo realmente que às vezes a ideia que a gente tem de um gene, uma doença, ela muitas vezes não se materializa. As causas geralmente são mais complexas do que uma simples mutação genética possa demonstrar. Por mais que muitas vezes uma simples mutação genética tenha associada a ela um risco epidemiológico mensurável bastante elevado. Relembrando, nós temos 22 pares de cromossomos homólogos e temos os cromossomos que são conhecidos como cromossomos sexuais que estão no 23º par. Por que isso é interessante? Porque nós temos essa miríade de doenças genéticas, a ampla maioria delas, aqui eu não estou listando todas, essa fonte é do Wikipedia, eu peguei recente, mas tem a bolinha vermelha, você já tem teste genético, muitas vezes até na prática clínica. Então, nós temos a farmacogenômica, na perspectiva molecular, pensada como diagnóstico. E alguns dos protocolos do SUS que nós temos trabalham esta questão do diagnóstico. Então, tem uma parte das análises clínicas em relação à genômica.
né? E recentemente, conversando até com o pessoal da própria Illumina, nós tivemos uma discussão, eles estavam me alertando para o fato de que foi ampliado o teste do pezinho no Brasil para a inclusão de diversas doenças genômicas. E a ideia é que isso vá crescer mesmo, né? A gente vai ter o diagnóstico genético e isso tem um ponto que eu considero muito positivo. Por quê? Porque muitas das doenças genéticas consideradas raras, a gente tem parâmetros epidemiológicos que, quando a gente que trabalha fazendo avaliação de tecnologias no Brasil, para a Conitec ou outros entes, a gente sempre encontra uma dificuldade que é a previsão de impacto orçamentário. E essa previsão de impacto orçamentário é cruel para o SUS, porque se ele programa epidemiologicamente uma droga errado, para menos, ele falha no acesso ao medicamento no país de um paciente que já tem o direito consolidado, um protocolo clínico estabelecido. Se ele tem uma carga epidemiológica, né, que ele previu errado e fez a programação errada, ele vai comprar drogas que são de altíssimo custo e que elas é difícil explicar para alguém que você perdeu um medicamento desse. Então, o teste do pezinho, ele de alguma forma vai dar para a gente parâmetros epidemiológicos importantes sobre essas doenças raras, principalmente aquelas que estão incorporadas no SUS. Eu destaquei algumas aqui em amarelo, justamente porque para essas doenças a gente tem protocolos clínicos no SUS, né? Tem muito mais do que isso aí, tá? Mas eu destaquei algumas aqui que você encontra medicamentos incorporados no SUS de altíssimo custo, protocolos clínicos bem definidos. Algumas, o tratamento, infelizmente, ainda não conseguiu chegar, né, a uma solução de efetividade clínica que a gente possa considerar boa, né, na perspectiva da família, que seja de cura ou remissão. Mas, pelo menos, a gente já sabe causas específicas ou poligênicas dessas doenças que estão colocadas aqui, né, como alguns cânceres, como, por exemplo, o câncer de mama, o melanoma, ou a atrofia muscular espinhal, ou esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né? A hemofilia A. Nós estamos aqui na UFMG fazendo um estudo em parceria com o Ministério da Saúde, avaliando, por exemplo, o tratamento que foi desenvolvido para a hemofilia A, um anticorpo monoclonal, baseado na questão, no código genético, na falha genética que esses pacientes têm na hemofilia A. Esse anticorpo monoclonal ele é desenhado, então, pensando, né, nessa cadeia genética que está em falha, e o tratamento estimado é de cerca de preço incorporado pelo SUS, mais ou menos R$1 milhão por paciente ano, né? Então, a gente está vendo a dimensão e a relevância econômica de olhar isso. No câncer de mama, nós temos uma coorte aqui com quase 400 mil pacientes que nós temos aqui das bases de dados do SUS. A gente tem um tratamento, por exemplo, trastuzumab, mais recentemente pertuzumab, anticorpos monoclonais desenvolvidos, né, para aderir a uma proteína que tem uma codificação genética específica, que é a proteína HER, né, expressa nas membranas celulares das células mutadas de parte dos pacientes. Então, esses medicamentos foram desenvolvidos para esses alvos terapêuticos e codificados geneticamente, que são codificados geneticamente. Então, isso é uma realidade, nós não estamos falando de futuro. Mas a professora Karina e o professor Guido também vão mostrar outro lado da genômica, que está aí obscuro, a gente não tem ainda uma visão muito clara dele, que o tanto que o nosso perfil metabólico, né? Eu vi um caso hoje de manhã, que assim, um caso horroroso, né? Publicado numa revista científica por volta de 2006 nos Estados Unidos, do uso de um medicamento opioide, que nos Estados Unidos, como eles não têm medicamentos de venda livre para dor, como nós temos no Brasil, né? Fazendo aqui uma citação do medicamento que é de venda livre, né? Então, e que eu acredito que quase 100% da população brasileira já fez uso, que é a dipirona para dor, né? ou os análogos, né? Que são colocados nos Estados Unidos, não tem dipirona, né? Então, o que eles usam para dor? Qualquer que seja a dor, opioide. E aí, uma mulher com dor pós-parto, provavelmente decorrente dos processos, né, das cirurgias, não sei se ela tinha feito ou não cesariana, mas o fato é que ela estava com uma receita de codeína. E ela tinha uma variação genética no metabolismo dela, que ao fazer o aleitamento materno da criança, o metabolismo da codeína dela era ultra rápido. Aí eu pensei assim, nossa, ultra rápido, então vai decair muito devagar, né? E aí, o problema dela era que a codeína pré-metabolizada era metabolizada em morfina, o opioide,
e com isso era passado para o leite da criança e a criança veio a óbito com a parada cardiorrespiratória por intoxicação por opioide pelo leite da mãe, pelo fato dela estar usando codeína. Então esse exemplo assim, me chocou logo, eu estava dando uma revisão no assunto, só logo pela manhã eu vi esse exemplo e falei, gente, a gente tem que levar isso mais a sério mesmo, né? A gente tem que pensar um pouco melhor do que isso representa. Então esses são um dos, eu estou dando aqui exemplos, né, como introdução ao que nós vamos estar discutindo nessa disciplina ao longo desse dia e das próximas semanas, quando a gente tiver. Aqui é um exemplo de um medicamento que o SUS tem desde os anos 2000, né, que é a imicrocerase, para tratar a doença de Gaucher, né, que é uma doença genética, tá naquela lista lá que eu mostrei para vocês, e aqui na nossa coorte, esse dólar ali é um dólar PPP, ele, se não me engano, o fator de correção dele, você multiplica com mais ou menos 2,1, você acha o preço em reais, que foi a época, tá? Então nós estamos falando no custo do primeiro ano, né, o custo médio por paciente de Gaucher na nossa coorte aqui, 1.200 pacientes, o Marcos está fazendo o doutorado dele, estudando a efetividade e custo-efetividade desses medicamentos no SUS, mas um custo inicial no primeiro ano médio de 160 mil dólares desde o ano 2000. Então a gente está assustado com os preços de tecnologias em saúde, mas o SUS já vem trabalhando com esses preços para doenças raras e doenças geneticamente definidas já há mais tempo. Esse aqui é um exemplo. E é interessante que você vai vendo que o custo médio de tratamento cai, e ele não cai porque o medicamento fica mais barato. Ele cai porque, por algum motivo, a dose vai sendo ajustada. E isso é estranho, porque o paciente vai crescendo, ele deveria consumir mais medicamento e não menos. Então, de novo, né, avaliar o desempenho, acompanhar esses pacientes de perto para entender. Mas aqui nós estamos falando de um medicamento que foi desenvolvido com um código genético de um paciente que não é necessariamente da coorte brasileira, porque esse medicamento foi desenvolvido fora do Brasil. Então, variações do efeito terapêutico também podem ser observadas, a gente não sabe. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, né? Então, nós temos hoje os medicamentos desenhados geneticamente, né, para alvos moleculares, né? E aí eu sempre coloco que a pedra fundamental das ciências farmacêuticas para isso foi quando a gente conseguiu purificar a insulina, né, obtida de pâncreas bovino e suíno, com o processo de purificação, que não é um processo trivial na área de tecnologia farmacêutica, já que você não pode esquentar, você não pode esfriar, você não pode pôr ácido, né? Então, como é que você purifica proteína? Então, quando a gente aprendeu, em termos de ciência farmacêutica, a purificar a proteína, a gente abriu a porta para também fazermos proteína por meio, né, da descoberta que houve lá nos anos 60, 70 do código genético, e aí passamos a identificar códigos genéticos específicos, como era o caso da insulina, e fazer isso, fazer mutações, né, forçadas, né, provocar mutações em outras células, por exemplo, células animais ou bactérias, e aí produzir, por exemplo, insulina recombinante humana. Então esse avanço, né, nos permitiu começar a pensar em alvos moleculares. Então nós temos as terapias que nós conhecemos hoje no Brasil, que estão em voga. Nós vamos fazer uma discussão, por exemplo, à tarde hoje sobre tratamento oncológico, e muitos dos tratamentos oncológicos, como eu falei anteriormente, por exemplo, no caso do câncer de mama ou mesmo melanoma, eles são determinados por alvos moleculares de proteínas expressas com código genético definido, né? E aí como é que eu faço para poder fazer um anticorpo monoclonal? Bom, a técnica, falando de uma forma bem trivial, é injetar esse antígeno no rato, pegar células humanas, criar uma hibridização, né, um hibridoma. Existem técnicas também de criar a mutação em célula humana já, né? Depois o Matheus pode falar mais sobre isso. Mas o fato é que essa é a técnica mais comum, né, de você criar um hibridoma entre uma célula humana e animal e começar a produzir anticorpos monoclonais com esses equipamentos que você está vendo aí, que são equipamentos para fazer cultura de célula e depois purificação desses produtos. E com isso eu pego aquela sequência genética específica que expressou a proteína que eu quero combater, no caso a proteína da célula tumoral, e aí eu vou desenvolver um anticorpo específico para ela, ou pelo menos com grande especificidade para ela. Então isso são as tecnologias farmacêuticas que foram desenvolvidas e que é a nossa última linha hoje de tratamento. E elas refletem nesses preços de medicamentos
quase todos eles, de alguma forma, pagos pelo SUS ou pelos planos de saúde no Brasil. Nós temos um produto aqui que foi apontado na Conitec, mas a Conitec não recomendou, e o último, que é o Zolgensma, que está em discussão sobre acordo de compartilhamento de risco ou não dentro do SUS. Mas o fato é que todos eles, de alguma forma, estão sendo utilizados no Brasil via SUS ou via judicialização, já que esse preço de 4 milhões por paciente, ou 10 milhões, 12 milhões, 6 milhões por paciente, não é um custo acessível mesmo para famílias ricas brasileiras, né? Para falar a verdade, eu tenho discutido isso no plano internacional. Isso não é um valor aceitável mesmo para famílias de classe média da Europa ou dos Estados Unidos. Tá? Esses valores não são acessíveis a famílias em nenhum lugar do mundo, mesmo em países ricos. Mas se a gente observar, a gente vai observar ali que são terapias de reposição enzimática geneticamente definidas, desenhadas geneticamente, como o caso do nusinercena, para atrofia muscular espinhal, que é um oligonucleotídeo, né? A exemplo da vacina da Pfizer, que também é um oligonucleotídeo, né? Uma molécula de RNA que vai produzir alguma coisa ou interferir na produção de alguma proteína diretamente na mecânica celular, né? Mas também os anticorpos monoclonais. Também é importante lembrar de uma família química, né? Famílias químicas, porque a gente pensa assim, é só proteína? Não é só proteína. A gente tem um caso muito importante de desenho molecular também, em termos de síntese orgânica, 2 casos de síntese orgânica incorporados pelo SUS, que são de altíssimo custo também, que é o caso recente do risdiplam para atrofia muscular espinhal. Ele faz o mesmo papel do oligonucleotídeo do RNA lá, bloqueando, fazendo uma interferência na transcrição. Ou seja, eu forço uma mutação na célula, né? Eu forço que aquela célula se comporte diferente em relação à codificação ou decodificação genética. Mas também temos o imatinib, o Glivec, né? E toda a família dos NIBs, que foram desenhados para interagir com aminoácidos específicos das proteínas quinase, né? Proteínas de movimento, né? Proteínas que transmitem informação, né? Quinase. E essas proteínas quinase, ao serem desenvolvidas moléculas que vão ligar com a sequência de aminoácidos específica dela, né? Impede que a célula tumoral cresça. Então, também, apesar de serem de síntese orgânica, foram desenhados molecularmente para interagir com aminoácidos específicos em posições específicas das proteínas. Então, também, mesmo sendo síntese orgânica, eles são moléculas geneticamente definidas ou com alvos geneticamente definidos. E a pergunta que nós temos que nos preocupar é essa, né? Essas tecnologias funcionam realmente? Porque nos ensaios clínicos nós vamos ver que sim, né? As agências reguladoras, a gente quer acreditar, né? Eu sempre falo isso, a gente quer acreditar que o nosso sistema regulatório, Anvisa e o americano e o europeu, estão avaliando adequadamente os estudos colocados. Mas a gente tem sempre que lembrar que esses ensaios clínicos são desenvolvidos num ambiente muito controlado e geralmente contra placebo, ou seja, contra não fazer nada, né? Então, dependendo da situação, o placebo te dá um bom referencial de efeito terapêutico positivo, já que você não estava fazendo nada, né? Eu dou um exemplo seguinte: os estudos de insulina, análogos de insulina, que eu tive contato, eles nunca fazem benchmark dos análogos de insulina com insulina. Isso não parece óbvio, né? Ensaio clínico de análogo de insulina deveria ter como benchmark a própria insulina que já está disponível. Não, é feito contra não fazer nada. E aí isso passa nas agências reguladoras porque ele mostra efeito terapêutico. Bom, alguma coisa para a gente discutir aí, né? Mas de fato essa é a ciência aplicada no momento. E aí, não vou nem entrar no detalhe, porque perguntar se a tecnologia funciona é importante, mas também perguntar a eficiência, né? Está valendo a pena pagar? Mas está sendo muito difícil discutir eficiência, já que a disposição que nós temos a pagar para cada ano de vida adicional parece estar indo ao infinito, ela tende a ir ao infinito. Eu achava que R$100 mil por ano de vida, né, me parecia muito para pagar por um tratamento, mas a gente já está em 10 milhões, né, e a gente ainda não encontrou qual é o limite de disposição a pagar. Eu realmente não sei onde que ele vai se limitar. Então, aqui é um exemplo do trastuzumab, alvo molecular,
Vocês estão vendo aqui nessa figura, essa é a patente do trastuzumab pertuzumab, que está disponível na internet. E ali, aquele símbolozinho esquisito que parece uma peça mecânica, na realidade é a representação da membrana celular, dentro da célula e fora da célula. E a patente, ela registra especificamente qual é a sequência de aminoácidos que cada um que os anticorpos monoclonais tem como alvo terapêutico. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: cada paciente de câncer que usa esse medicamento tem exatamente aquela sequência ou podem haver polimorfismos nas proteínas com pessoas diferentes? Isso determinará efeito diferente? Pode ser que funcione melhor, não vamos ser pessimistas, né? Vai funcionar melhor em mim do que no outro, porque eu estou mais próximo, a minha mutação é até melhor, faz o medicamento funcionar. Mas também pode funcionar pior, né? O que os nossos ensaios clínicos vão ter, aqui é um exemplo do ensaio clínico justamente desse produto, com 800 pacientes, né? E aí tem as curvas de sobrevida comparando com o tratamento com e sem pertuzumab, por exemplo, né? Pertuzumab, como eu mostrei aqui na patente, ele vai atuar num domínio específico de proteína, né? Quando a gente vai, então, avaliar as curvas de sobrevida, nós temos, obviamente, ganho terapêutico. Então, se eu estivesse na agência reguladora, provavelmente chegaria à conclusão que merece sim o registro. Mas aí a gente tem que pensar em avaliar isso no mundo real. Então, um exemplo é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos uma coorte de pacientes, né, em parceria com o Hospital Felício Roxo, que estão tentando aderir, trazer novos hospitais, até o INCA, já conversei lá previamente, no Rio de Janeiro e outros, para que a gente possa fazer a avaliação dessas curvas de sobrevida aqui no Brasil. O fato é que para o trastuzumab, numa coorte bruta, sem tratamento, nós encontramos essa curva de sobrevida para o trastuzumab. É apenas um dado inicial para ilustrar, tá? Ele não tem ainda nenhum efeito para a gente falar assim, o trastuzumab é bom ou ruim no Brasil. Mas a gente já vê de cara uma grande diferença da nossa curva, que é o vermelho, quem usou trastuzumab no Brasil, com a curva do ensaio clínico aqui, né? Então a gente tem que pensar, né, o que pode estar acontecendo, já que a lógica instalada terapêutica parece ser a lógica correta, né? O alvo terapêutico bem definido, a patente bem feita, os ensaios clínicos. O que pode estar acontecendo? Aí nós começamos a pensar, né, quais as implicações da mistura genética brasileira em relação a esse desenvolvimento de medicamentos, já que esses medicamentos e os ensaios clínicos não acontecem normalmente com a população brasileira, principalmente para doenças raras e cânceres raros, né? E aí a gente foi pegar aqui diversos estudos, aí eu não domino esse assunto, tá? A gente pega o que está na literatura e vai tentando entender os métodos, mas nós temos aqui pessoas muito mais competentes que eu para dizer sobre metodologia de composição genética brasileira, né? Ancestralidade e tudo mais. Mas um estudo, por exemplo, feito aqui na UFMG, do Sérgio Danilo Pena, ele escreve o seguinte, na publicação na revista FAPESP lá. A herança genética, por exemplo, materna, né, olhada no cromossomo X do Brasil, mostra que 33% da linhagem ameríndia, 28% africana e 39% europeia. E aqui, um outro estudo publicado, são 3 estudos diferentes aqui, você vê aqueles que se declararam brancos, aqueles que se declararam pardos e aqueles que se declararam pretos, né? E aí você vê que os brancos não são necessariamente brancos, né? Os pretos não são necessariamente pretos e os pardos é uma mistura de tudo, né? Talvez quem consiga se definir melhor sejam os pardos mesmo, porque talvez eles façam, não, meu pai é preto, minha mãe é branca, minha avó é índia, e ele já sabe isso, mas quando ele não vê, né, essa coisa dentro da família dele, ele acha que ele é só branco, né? Não sei. E aí você vê aqui, né, nas distribuições que as pessoas realmente elas acabam tendo perfis diferentes. E isso vai variando de região para região no Brasil, tá? O Brasil não é homogêneo nesse aspecto. É fácil ir para a região amazônica e ver que lá provavelmente é 70% índio, né? E ir para a Bahia e falar que lá é 70% talvez negro ou preto, né? Então isso vai variar de acordo com o local e extrato de renda. Mas na média, né? O estudo publicado aqui na UFMG fala em herança materna com esse perfil mais ou menos um terço, na média do que eles investigaram lá e publicaram. E aí a gente olha as publicações sobre ensaios clínicos, e o Marcos achou esse estudo aqui que eu achei muito interessante, mostrando o seguinte: os ensaios clínicos são feitos normalmente no mundo desenvolvido com populações brancas. Gente, aqui a discussão não tem nada a ver com o conceito étnico-racial,
Tá? Eu, para falar a verdade, não gosto dessa discussão, tá? De conceitos étnico-racial, grupo identitário, não, isso não faz parte do meu portfólio, eu não estou olhando isso. Vocês vão entender agora nos próximos slides por que eu não estou olhando isso. Quando eu estou vendo o problema da população branca, eu estou falando aqui de genômica mesmo, farmacogenômica e desempenho de medicamentos. Desenho do medicamento, desempenho de medicamentos. Olha o que aconteceu com esse caso do pertuzumab e trastuzumab. Quando a gente vai olhar o efeito médio no ensaio clínico, a gente encontra muito pouca representatividade, a gente não sabe dizer se isso é que determinou, mas o fato é que só houve significância de efeito do trastuzumab no ensaio clínico em população branca. Né? Nos outros ali, a barrinha ela está fora. Na média, eles colocaram ali, mas quando eu olho negros, declarados negros e asiáticos, o efeito está transitando sem significância estatística. Mas a população é pequena, pelo menos a dos negros. A dos asiáticos, eu não sei se é tão pequena assim, 80 pessoas. Mas quando eu vou para um outro medicamento, também definido geneticamente, eu vejo a mesma coisa. E quando eu vou para outro medicamento, eu também vejo a mesma coisa. E aí a gente fica pensando, a gente está tomando decisão de efeito médio terapêutico de drogas que foram desenhadas molecularmente, né? Onde na realidade o efeito médio talvez não seja o efeito médio para nós que temos aquela mistura genética. Então agora vocês estão entendendo por que eu estou falando de brancos e pretos de mistura. É porque na realidade, mesmo que a gente pareça branco, no caso do Brasil, a gente tem uma mistura genética grande e a gente não sabe, o fato é, nós não sabemos se esse efeito terapêutico colocado nesse ensaio clínico vai se refletir na população brasileira. Nós não sabemos, porque nós temos uma forte mistura genética e provavelmente a nossa composição nas proteínas vai ser diferente do que era da população original do ensaio clínico, por mais bem desenhado que tenha sido o ensaio clínico original. Bom, e aí algumas perguntas emergem, né? Os resultados medidos nesses ensaios clínicos que nós usamos para tomada de decisão, fazemos revisão sistemática com meta-análise, né? Será que esses resultados, né, serão obtidos pela população brasileira pelo Serviço de Saúde? Né? Os critérios de inclusão e exclusão de pacientes correspondem ao observado na nossa prática do Serviço de Saúde? Né? Nós temos esses critérios. Nós temos protocolo clínico e temos critério de inclusão e exclusão nos protocolos clínicos. Mas será que eles correspondem? Né? As comorbidades, o uso de tecnologia pelo paciente interferem nesses resultados que nós estamos vendo ali? Né? As tecnologias usadas como comparadores são as mesmas da prática clínica? Né? E aí, obviamente, a avaliação dos resultados econômicos justifica, então, o preço adicional colocado aqui, por exemplo, no Brasil, para aqueles preços de tecnologia que nós vimos lá atrás. E aí nós temos, então, eu termino aqui minha fala, vou convidar a professora Karina, né? O FDA nos Estados Unidos, ele já tem mais de 120 medicamentos aprovados que incluem biomarcadores farmacogenômicos em seu rótulo. Né? O que isso significa para pacientes e médicos? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Né? Nós já temos mais de 120 medicamentos aprovados nos últimos anos que já falam sobre biomarcadores genéticos que determinam a efetividade terapêutica. E aí o perfil genético da população brasileira interfere com os resultados na prática clínica, comparando com o efeito médio dos ensaios clínicos? É uma pergunta também para a gente pensar e refletir aqui durante esse dia. Então eu agradeço, né? Sejam bem-vindos a esse seminário e eu vou passar a palavra agora para a professora Karina. Obrigado.